Vamos aproveitar também uma coisa que a gente já comentou no Critiquei, mas vale a pena pegar a opinião do Carlos, até porque é um cara entendido nessa parada. Quando a galera do litoral do Brasil, as cidades litorâneas, tem uma coisa muito intrigante, interessante, que são os famosos royalties do petróleo, o repasse desses royalties. Ou seja, a União ela tem a sua produção litorânea, né, e um pedaço do faturamento ali de petróleo, pela exploração de petróleo, as cidades se beneficiam em cima disso. Aliás, eu descobri até que a Igreja Católica tem um pedaço de uma faixa de terra que ganha os royalties também. Né? Na verdade é assim, é o laudêmio, né? É isso aí. É isso. E aí o que acaba acontecendo? O IPTU dessas regiões, eles são muito, muito caros. Porque você paga para a Marinha, você paga para a igreja. Tem casos até no Brasil que são assim malucos, tipo Petrópolis. Todo o centro de Petrópolis você paga para a família real, você sabia? Nossa. Assim, você vai fazer uma transação imobiliária no Petrópolis, é a indenização que o governo brasileiro pagou para a família real por causa da proclamação da República. Mas Bragança e Bourbon mesmo? Família Orleans e Bragança. Orleans e Bragança, mas aqui vai para cá, para a galera que mora no Brasil? Vai para Portugal. Não vai para Portugal ainda. Porque não, vai pro do Dom Pedro. Isso, exatamente. Sim. Quem recebe são os descendentes da Princesa Isabel. E o da igreja foi porque a concessão lá atrás exatamente, do Império. Então são regras, e assim, são regras que são da época do Império mesmo, da época da colônia. Ou seja, não são que regras, a gente são piadas. são leis que foram carregadas, Sim. assim. E não teve quem mudasse isso. Só que assim... É pétreo, parece, né? Cláusula pétrea. Nossa, seu curso de direito tá muito bom. Não, eu sou jurídico. Mas é constitucional isso? Isso, é constitucional. Ah, não, precisamos de uma PEC. E aí o que acaba... o que acaba acontecendo com isso? Né? Essa questão de tributação, por exemplo, né? O Rio de Janeiro. O ICMS do Rio de Janeiro. O ICMS do Rio de Janeiro ele tem 19... o ICMS 18 mais geralmente 1. É 18 mais 1, exatamente. Então, no Brasil, geralmente é 18% ICMS, quase todas nas operações internas, né? E o Rio de Janeiro ele cobra 1% a mais. O quê? Esse 1% é para acabar com a pobreza no estado do Rio de Janeiro. Deu certo, hein? Eu brinco que o Rio de Janeiro tinha que ser Mônaco, né? Então, né? Porque imagina... Né? Então, triste, né? Porque triste. Assim, não usa, não tem aplicação. E essas regiões, que são as regiões litorâneas, elas têm isso daí. O IPTU delas é caríssimo porque você tem que pagar esse laudêmio aí no caso, para a Marinha, e enfim. Né? E também ele deveria, mas assim, já que ele é tão alto e tudo mais, então ele deveria reverter para as cidades, né? Mas não é o que a gente acaba vendo, né? Ou então você vê situações do tipo, a parte rica da cidade, né? Ela é muito, muito bem desenvolvida, muito bonita e tudo mais. E a parte pobre? E aquilo que você esconde, né? Que o turista não vê. Né? Porque quem faz turismo para o litoral norte, você não vê, você não enxerga isso tão gritante, né? Mas numa situação dessa, é que aí... Foi a famigerada discussão da partilha, né, no Congresso, né? Eu lembro que o Sérgio Cabral, homem probo, que um dia governou o Rio de Janeiro, foi na tribuna do Senado, lá do Congresso. Vocês estão fazendo uma injustiça com o estado do Rio de Janeiro. Como é que pode? A gente aqui, 80% da nossa receita vem da indústria de óleo e gás. Vocês vão deixar as pessoas passando fome. E tipo, o que estava se discutindo era distribuir igualmente entre as regiões brasileiras as receitas desse... Então, os estados litorâneos, no caso o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e outros ali que dependem muito, acabaram melando essa história. Se eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Então, isso chegou a ser debatido e, cara, não foi para frente por uma questão de influência, enfim. Uma coisa que aconteceu muito por causa dessa questão da exploração do petróleo, isso aconteceu em Santos também, né? Porque na época que começou essa especulação e tudo mais do petróleo, os preços dos imóveis dispararam de forma... Salve Macaé! Salve galera de Macaé! É um outro exemplo, velho. Que escuta Rio das Ostras. Macaé, né? Então, são lugares aí que... E aí, o que acabou acontecendo? Não virou, né? E o preço também continuou absurdo. Então... Com essa receita, dava para botar sirene. Dava para fazer planejamento. Dava para ter infraestrutura. Essas cidades
não tem nem esgoto tratado. Tem nem coleta de esgoto. Não mesmo. Não tem dignidade. Tem dinheiro, mas esse dinheiro não é destinado à dignidade. Ele é destinado ao quê?